De hoje, em que no Evangelho de São Mateus, Jesus conta esta parábola em que, comparando o reino dos céus àqueles que estão pescando todos os dias, que ao lançar a rede, pegam ali peixes bons e peixes ruins, e os peixes eles recolhem, e os ruins eles descartam. Assim Jesus compara o reino dos céus. Isso aqui é muito interessante para o tempo que nós estamos. Quantas pessoas ignoram esta realidade do reino dos céus? Quantas pessoas, amados irmãos e irmãs, só querem viver o aqui e agora, como se a vida só fosse somente este mundo. Esquece que nós somos peregrinos do céu. A nossa pátria definitiva não é aqui, mas, como diz o próprio Jesus, a Jerusalém celeste. E Jesus, por diversas vezes, anuncia esse reino dos céus. E às vezes, até mesmo nós cristãos, parece que esquecemos dessa realidade. E só queremos nos focar aqui. Claro que devemos viver bem aqui, as coisas não é para viver fora da realidade. É importante sim ter os pés no chão, agir com a razão que Deus nos deu, mas sem deixar a grande asa da fé, que nos leva para Deus. Não podemos esquecer disso. O nosso fim definitivo, a nossa glória final, a vida plena, não é aqui. E Jesus anuncia essa realidade e faz essa comparação. Quantos não acolhem a graça de Deus, se fecham à graça de Deus, não querem dar ouvido à graça de Deus, mas viram como vão fazer de tudo aquilo, porque o mundo é aqui, temos que aproveitar, acabou. E não olham para essa outra realidade, e que é real. E às vezes, como diz também, muitos cristãos deixam-se levar por essa onda, e às vezes também por uma pregação light, uma vida cristã, terapêutica, às vezes uma espiritualidade terapêutica que só fala o que agrada. Eu só fico com aquilo que é legal para mim, que eu gosto, o que não é eu excluo e não quero colocar em prática, não quero viver. Às vezes essa pregação terapêutica política acontece. Fala uma coisa, endossa, as pessoas vão atrás, mas no fundo vive outra realidade. Para a espiritualidade cristã não vale. Jesus fala de coisas reais, ainda que espirituais, mas reais, e temos que estar atentos. São realidades espirituais, mas são concretas. O reino dos céus existe. Um lugar de vida, de morte eterna também existe. Jesus deixa claro hoje no versículo 49, comparando o reino dele. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos. Não mostra que vai ter um julgamento. Claro, é Jesus que está dizendo que vai separar os bons dos ruins. Já é um desafio que temos que fazer como cristão. Quais são as atitudes? São boas de fato em Deus para os irmãos e irmãs, ou atitudes ruins que não condiz com o reino dos céus, com aquele que diz que acredita na vida eterna e que sabe que um dia vai ser julgado? Ele vai separar, vai chegar esse momento, os homens bons dos maus, e lançarão os maus na fornalha de fogo. A palavra deixa claro. E aí haverá choro e ranger de dentes. Jesus fala, amados irmãos e irmãs, dessa triste realidade de sofrimento eterno após a morte, ou uma plenitude de felicidade também após a morte. E o que vai definir não é quando nós morremos, é já hoje a nossa vida. Nos convertemos hoje, buscamos a Deus hoje por amor, tentamos, esforçamos para ver o máximo na presença dele, para sermos bons, e se erramos, pedimos perdão, tentamos recomeçar com sinceridade, fazemos um projeto de vida, ou não estamos nem aí para essa realidade, como muitos fecham a graça, ignoram a Jesus, a sua palavra, e aqui Jesus fala, ali haverá choro de dente, lugar de sofrimento real após essa vida, após o julgamento. Ele não ia brincar com
Isso ele fala porque existe-se tanto o céu quanto o inferno. Mas, como disse na pregação terapêutica de hoje, essas coisas são muito excluídas. Importante a paz, o amor, a tranquilidade, viva como você quiser. Importante ser a bonzinha, Deus ama tudo. E a gente deixa de ver aquilo que é o real. E aí Jesus vai dizer: compreendestes tudo isso? Ele fala firme para os discípulos: vocês estão compreendendo? Eles disseram: sim, nós compreendemos. E aí ele continua aqui, daria toda a pregação, mas não vou estender, falando para os mestres da lei que devem se tornar discípulos de Cristo também, discípulos do Rei, porque eles eram conhecedores da palavra, mas muitas vezes não viviam. Então, os mestres da lei também devem ser discípulos do Rei de Jesus, como o pai de família que tinha coisas novas e velhas no baú, ou seja, a herança antiga que eles tinham e a nova que é Jesus, se abrir essa nova realidade. Então, amados irmãos e irmãs, hoje exemplo de seriedade, de conversão para nós é Santo Inácio de Loyola, que nós celebramos, esse santo de hoje. Ele, jovem, seguiu a carreira militar, se tornou grande militar, não acreditava em Deus, tinha fama e bem sucedido como militar, e em um combate ele foi atingido pela bala de canhão e teve na sua perna, e por isso ele foi internado, anos internado, devido não era curado, E aí, no leito, no hospital, entregaram os livros de santos para ele, a imitação de Cristo, e ele começou a ler e meditar. Estava ali mesmo, sofrendo, sem poder fazer coisa alguma, falou: eu vou ler também um pouquinho. E aquilo ali começou a tocar no seu coração, aqueles livros. E ele começou a se interessar, a mergulhar, a questionar, e aprofundando, e ali mesmo no hospital ele se converte. E ao recuperar a saúde, ele decide a levar uma vida de oração, se converter, buscar os sacramentos, e depois, com o tempo, ele reuniu com os companheiros para rezar juntos, e mais tarde funda, em 1540, a Companhia de Jesus. E o Santo Padre Papa, eles foi em Roma, reconhece a espiritualidade deles, viu que estava levando a sério, e ele se dedica totalmente à educação, como um homem muito inteligente, aos estudos teológicos, deixa vários escritos de teologia, a vida espiritual, também as missões, também obras de caridade, muitas com o seu grupo, e ele toma uma firme decisão em querer defender o Papa e a Igreja até o fim. Então, a Companhia de Jesus foi fundada com esse objetivo também de defender a fé, a Igreja, o Santo Padre do Papa, e então ele se converte, se torna hoje um santo, se tornou padre, presbítero, é um exemplo para nós de levar a sério a palavra de Deus. Então, vamos pedir essa graça ao nosso Senhor. Tem uma frase que é conhecida como se fosse dele, é algo parecido, mas se enquadra nesse aspecto, quando ele diz: é preciso a gente rezar como se tudo dependesse de Deus. E é também preciso a gente trabalhar como se tudo dependesse de nós. Como se tudo dependesse de você, ele vai dizer. Reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então vamos pedir essa graça e fazer a nossa consciência, como está no nosso caminho, e seguir a Jesus felicidade, porque de fato Ele tem um reino dos céus. Para aqueles que acreditam, possamos estar um dia à direita do Pai, separados, ouvindo do próprio Senhor: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos preparei desde toda a eternidade. Nunca perder de vista isso, já aqui, diante de nossas atitudes, diante de nossas ações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.